Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu venho aqui hoje apresentar, então, o meu projeto, para o quarto seminário do PPG-STED. É uma honra estar aqui com vocês. O projeto, então, é Astronomia, uma proposta de sequência didática para os primeiros anos do ensino fundamental. Tenho a honra de ter como orientador o professor Nelson Reis Marques, como co-orientador, professor Luiz Ricardo. Inicio aqui a minha trajetória falando que sempre vi na educação o caminho para a minha liberdade. Conto com o apoio da minha família, principalmente da minha esposa, a professora Rejane, que estou com ela há mais de 25 anos, e os nossos 7 filhos. A minha tia, de 94 anos, que eu moro com ela, e os meus 3 irmãos. Eu sou a caçula. Minha trajetória sempre foi em escola pública. Na Escola Coronel Pedro Osório. Posteriormente, passei para o curso de técnica em química na antiga Escola Técnica Federal de Pelotas. Me formei em 1998 e ingressei, então, na Universidade Federal de Pelotas, no curso de licenciatura plena em Geografia. Naquela época, eu sempre amei a química, a matemática, a física, mas por questões financeiras, sociais e por precisar trabalhar durante o dia 12 horas, acabei escolhendo um curso federal do noturno, e só existia naquela época filosofia, geografia e história. Então, dentre eles, achei que geografia seria o que melhor se encaixava no meu perfil. Posteriormente, fiz, que não está aqui, uma pós-graduação em História Social do Brasil Colônia e, em seguida, pós-graduação em Geografia na Universidade Federal de Pelotas. Comecei minha trajetória como professora em 2004 e desde ali me apaixonei pela astronomia. Aqui trago um pouco do meu trabalho ao longo desses anos, com alunos do ensino fundamental e médio, onde eu desenvolvi vários projetos e participávamos também das Olimpíadas da OBA e MOFOB. Aqui algumas das premiações, sempre tivemos uma boa repercussão aqui na cidade de Pelotas, todo ano saindo em jornais, documentários, reportagens, o que os alunos se sentiam muito felizes, e auxiliava ali no aprendizado e no ensino de todas as outras disciplinas. Então, a introdução aqui ao meu trabalho, o ensino da astronomia nos anos iniciais do ensino fundamental, não tem o objetivo de formar cientistas, Dá para ensinar crianças do primeiro, do segundo, terceiro ano astronomia? Dá. E eles têm uma bagagem bem grande, eles têm conhecimento, desde novos, eles já veem a Lua, as estrelas e ouvem histórias, Mas a gente não busca ali formar cientistas, e sim dar os primeiros passos em busca da alfabetização científica, oportunizando assim o início da formação de um aluno crítico, reflexivo e capaz de tomar decisões conscientes do seu papel na sociedade. A astronomia encanta, fascina e faz parte do cotidiano dos alunos que observam a Lua, as estrelas, os planetas, escutam histórias dos astros desde a infância. É fácil incluir a família nesse contexto. Quem nunca se questionou, quem nunca observou, teve dúvidas sobre a conquista espacial, sobre a gente vê cada vez mais presente os satélites no nosso dia a dia, nos meios de comunicação, na revolução técnico-científica informacional. Observamos as estrelas
as constelações, as 88 constelações, né? E sempre duas chamam mais atenção das crianças que eles sabem na ponta da língua, né? Que é o Cruzeiro do Sul e as Três Marias, que fazem parte ali da constelação de Órion, sendo o cinturão de Órion, né? Que eles ficam sempre ali, abismados, é que essas estrelas acabam tendo nomes, né? As Três Marias, como conhecemos, elas se chamam Aunitap, Aunilan e Mintaka. E eu falo uma vez para eles seguem as crianças do primeiro e segundo ano, passando esses nomes adiante, né? E sempre eu dava projeto de astronomia, que depois, digo para vocês assim, que depois da pandemia, eu não consegui mais dar o projeto de astronomia, que me deixou muito triste. E aí, então, eu digo, a astronomia está morrendo em mim. Aí eu comecei, então, a me preparar para o mestrado, né? E aí a gente tinha aula durante a tarde e a noite, ao entardecer, né, para fazer o lançamento de foguete e observar as estrelas. E algumas vezes as famílias iam juntos, né? Então eles mostravam, apontavam ali para eles. Questão de pesquisa: como produzir um produto educacional que facilite o ensino da astronomia nos anos iniciais do ensino fundamental. Temos alguns materiais, alguns livros didáticos de ciências, porém, a gente precisa de um material mais adequado e com um linguajar mais fácil para cada faixa etária de idade e que dê um suporte que o professor se sinta firme, né? Que às vezes o professor fica com um pouco de dúvida, um pouco de receio de dar aquele conteúdo que parece ali tão complexo e acaba pincelando muito pouco, né? Então, um produto que facilite aí esse ensino aí ao longo do ensino fundamental. O objetivo é desenvolver, ampliar, analisar e produzir um produto educacional que facilite o ensino da astronomia nos anos iniciais do ensino fundamental. Os objetivos específicos: analisar as atividades aplicadas resultaram no aprendizado dos conceitos abordados e na alfabetização científica. Elaborar atividades conectadas à realidade dos alunos, como estes veem e observam os fenômenos astronômicos e o mundo que os cerca. Apresentar atividades lúdicas nas quais se possa aprender a astronomia através dos jogos e contação de história. Iremos criar jogos, né, de baixo custo na nossa sequência didática. Então, a justificativa: esse produto educacional é relevante, pois há pouco material de astronomia nos livros de ciências dos anos iniciais do ensino fundamental, e estes não são claros e muitas vezes permeados de equívocos. Foram duas etapas na revisão dos estudos, a primeira no Google acadêmico, né? Teve início, ali nesses dois slides tem dois erros, né? No segundo semestre de 2023, usei como descritores astronomia em anos iniciais do ensino fundamental, encontrei 66 resultados, né? Aplicamos os seguintes filtros desde 2019, sem incluir citações nos idiomas português e espanhol. No final, delimitei 5 trabalhos de acordo com o título, palavras-chave e relevância para a pesquisa. Já a segunda revisão, ela foi um pouco mais fácil, né, do catálogo de teses e dissertações do CAPES. Teve início também no segundo semestre, usando como descritores as mesmas palavras. Foram encontrados 24 trabalhos, né, 13 de mestrado profissional e 11 de mestrado acadêmico, e não foi necessário utilizar novos filtros. Delimitamos também 5 trabalhos de acordo com o título, palavra-chave e relevância para a pesquisa. A partir daqui, os textos estão em construção e reconstrução, ainda não estão finalizados.
E as escolhas feitas são aquelas que eu julgo ser mais adequadas para a minha sequência didática. Talvez eu tenha entrado no curso um pouquinho diferente. Eu já sabia o que eu queria apresentar. Então, eu busquei o professor e o referencial teórico que ele utilizava. Então, eu entrei para ser aluna do professor Nelson, né? E graças a Deus ele me aceitou. É uma honra. E eu espero, né, mostrar os resultados para ele, porque ultimamente eu fico cansada, às vezes um pouco desmotivada de trabalhar 60 horas. Eu pulei uma parte ali. Em 2012, eu comecei a trabalhar em 2004. Em 2012, eu passei nos concursos públicos, até então era contrato, né? 2012 na prefeitura, onde trabalho na Escola Núcleo Habitacional Dunas como professora de Geografia, e atualmente, quando me tiraram o projeto de Astronomia, tenho que ir à religião. 2014 passei no concurso do Estado, onde atuo como vice-diretora e financeiro da Escola Santa Rita. Então, trabalho manhã, tarde e noite, e o meu dia de folga eu fico aqui no mestrado com vocês. Então, o nosso referencial teórico, a teoria histórico-cultural de Vygotsky, aonde iremos abordar alguns conceitos, os principais aqui no decorrer da nossa sequência didática, que são desenvolvimento das funções psicológicas superiores, zona de desenvolvimento iminente, linguagem e fala, interação, o parceiro mais capaz, conceitos espontâneos e conceitos científicos. A metodologia da pesquisa não podia ser outra, né? Tipo de pesquisa, intervenção pedagógica, baseado na bibliografia de Damiani 2012-2013, pois é embasada na teoria histórico-cultural de Vygotsky. Análise. Eu achei que era Áustria. Não pôde, né? Análise dos dados, resolvemos utilizar, então, a Maria Cecília Minaio, conhecida como Minaio, né, nas obras ali de 2014, porque eu já tinha familiaridade com a obra dela, para fazer, então, as minhas apresentações, né, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Será uma pesquisa qualitativa na qual o investigador observará e fará registros por meio de fotos, diários de bordo, vídeo, áudio e outros recursos. Essa metodologia permite ao pesquisador obter uma compreensão mais profunda dos contextos sociais e das dinâmicas presentes na aplicação da sequência didática. A análise dos dados seguirá a orientação de Minaio, 2014, denominado de método hermenêutico dialético. E o cronograma aqui parecia, sei lá, folgado, e agora eu sim, vai meu Deus, está muito apertado, parece até que eu não vou dar conta, porque o primeiro semestre foi bem, e no final do primeiro semestre, vindo no final do ano da escola e todas as complicações que inventaram no final do ano letivo, eu travei. Eu fiquei, sei lá, cansada, né? E agora eu estou voltando a produzir de novo, e aí alaga a Casa do Laranjal, acontece algumas coisas, então tem sido bem complicado, bem cansativo, mas a gente tem que persistir, porque sabemos que no final vale a pena. Os créditos pretendo terminar no próximo semestre. A revisão de literatura tem que terminar agora, já estou, meu professor ali está me cobrando, né? O referencial teórico, né? Nesse e no próximo semestre. A qualificação
que agora eu estava falando, não me lembro com quem, com ela, que talvez essa apresentação aqui tenha nos incentivado, dizendo, nos acordou, né, dizendo assim, pô, falta pouco, né? Vamos seguir em frente, vamos ali lutar, nos dedicar para chegar logo à tão sonhada qualificação. A aplicação da sequência didática, se não conseguir ser no final de 2024, bem no início do ano letivo de 2025, em seguida fazer análise dos dados, elaboração da dissertação, defesa, né, e a entrega, então, do produto educacional. Logo a seguir aqui algumas das referências utilizadas no decorrer desse trabalho, e o meu muito obrigado a todos vocês.